alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração, concedei-me uma fé verdadeira, uma esperança firme e um amor perfeito. Dai-me, Senhor, o reto sentir e conhecer, a fim de que possa cumprir o sagrado encargo que na verdade acabais de dar-me. Amém, amém, amém. Neste templo de bondade, onde a luz da caridade adoça todo o amargor, Jesus nos estende os braços da eterna luz dos espaços, das suas bênçãos de amor. Nesta casa da bonança, onde palpita a esperança das claridades do além, toda a ideia é da verdade, todo o esforço é da humildade, toda palavra é do bem. Nesse sacrário da vida, toda dor, toda ferida encontra consolação, a força que nos redime é a do Evangelho sublime, de verdade e redenção. Nas lutas de cada dia, procuramos alegria de caminhar para a luz. Cantemos na paz ditosa a aventura luminosa de trabalhar com Jesus. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, quando a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz.
anunciou o anjo um dia, boa notícia do Senhor. Na humildade foi Maria, o templo vivo do amor. Ave Maria, companheira de São José e de Jesus, fiel tu foste a vida inteira, desde Belém até a cruz. Seja também a nossa vida resposta alegre à voz de Deus. Olha por nós, ó Mãe querida, e nos conduzir rumo aos céus. Entre as mulheres a bendita, a mais sublime que existiu. Inteira assim ao Deus da vida, mulher assim nunca se viu. Ave Maria, companheira de São José e de Jesus, fiel tu foste a vida inteira, desde Belém até a cruz. Seja também a nossa vida resposta alegre à voz de Deus. Olha por nós, ó Mãe querida, e nos conduzir rumo aos céus. Humilde, simples, verdadeira, ó tu fiel serva de Deus, hoje na hora derradeira, roga por nós os filhos teus. Ave Maria, companheira de São José e de Jesus, fiel tu foste a vida inteira, desde Belém até a cruz. Seja também a nossa vida resposta alegre à voz de Deus. Olha por nós, ó Mãe querida, e nos conduzir rumo aos céus. Eu não sei dizer para onde vão as almas das andorinhas. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão perfumes de tantas flores. Eu não sei, eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Que sinto Deus sorrindo para mim. Eu não sei dizer para onde vão tristezas e alegrias. Eu não sei, eu não sei. Eu não sei dizer para onde vão saudade e desencanto. Eu não sei, eu não sei. Eu só sei dizer que dentro de minha alma sinto a natureza cantando e chorando. Eu só sei dizer que sinto Deus sorrindo para mim. Que sinto Deus sorrindo para mim. Belos formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam a paz, o amor. Feliz, bendita, qual pura fonte, a voz daqueles que louvam, cantam o seu Senhor. És mensageiro do amor primeiro,
canta a esperança e vai então. O amor te impele a caminhar por montes, vales, por terra e mar. É rico e não se cansa quem vai ao outro irmão, pois Deus é seu quinhão. Belos formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam a paz, o amor. Feliz bendita, qual pura fonte, a voz daqueles que louvam, cantam o seu Senhor. Vai anunciar que é pleno dia, que no horizonte brilha uma luz. Para cantar a uma razão, ninguém caminha no mundo em vão. Serás como uma fonte, estrelas que reluz, mostrando só Jesus. Belos formosos são sobre os montes os pés daqueles que anunciam a paz, o amor. Feliz bendita, qual pura fonte, a voz daqueles que louvam, cantam o seu Senhor. Na estrada de Damasco, divina luz brilhou, convertendo para o Cristo aquele que pecou. Envolvido em treva densa, em pranto se prostrou, e seguindo a nova crença, sua alma iluminou. Ó meu Jesus, tu que és tenor e amor, envolve em luz o mundo sempre em dor. Ó Mestre amado, tu que és todo bondade, a luz que a Paulo transformou, inflame a toda a humanidade, a luz que a Paulo transformou, inflame a toda a humanidade, ó meu Jesus. Ao lado teu, Senhor, ao lado teu, gozo-me fora a dor que me abateu. No meu dolente pranto sereis feliz enquanto permanecer, Senhor, ao lado teu. Ao lado teu, Jesus, ao lado teu, fuge serena luz no luto meu. Brame feroz tormenta, o meu valor sustenta. Quero lutar, Jesus, ao lado teu. Ao lado teu, feliz, ao lado teu, minha alma te bendiz, Senhor Deus meu. No derradeiro dia da paz e na alegria, quero morrer feliz ao lado teu. Senhor,
fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vosso amor. Onde há ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde há dúvidas, que eu leve a fé. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vosso amor. Onde há erro, que eu leve a verdade. No desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Onde há trevas, que eu leve a luz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vosso amor. Mestre, fazei que eu procure menos ser consolado do que consolar, ser compreendido do que compreender e ser amado do que amar. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vosso amor. Sim, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Olhai os lírios que se vestem do esplendor nos campos a brotar, pois o Senhor com seu amor assim enfeita a flor. Olhai os homens que se despem do esplendor, são tantos a chorar, pois o Senhor quer nosso amor pra vida enfeitar. Quem fizer a flor nascer, feita de perdão, é lírio no amanhecer da vida do irmão. Olhai os lírios que se vestem de esplendor nos campos a brotar, pois o Senhor com seu amor assim enfeita a flor. Olhai os homens que se despem do esplendor, são tantos a chorar, pois o Senhor quer nosso amor pra vida enfeitar. Lembra, ó Senhor, que és todo amor, confiando em ti eu vou te ver. Tua casa é meu lar, quero contigo habitar. Senhor da paz, da bondade, se estamos perto de ti, vivendo a fraternidade, bom é estarmos aqui. Se a luz do teu evangelho queremos chegar a ti,
libertos do homem velho. Bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui, bom é estarmos aqui. Sente entre nós o teu reino, bom é estarmos aqui. Seja como orvalho sobre os montes, como a chuva sobre a terra, seja como o óleo suave derramado sobre a fronte e que escorre pelo manto. Eis a bênção do Senhor aos que vivem no amor. Veja como é bom viver unidos na presença do Senhor, onde a vida se renova com a graça recebida, com a paz compartilhada. Eis a bênção do Senhor aos que vivem no amor. Segue-me, foi Jesus que me falou, teu convite me tocou, és-me aqui do coração. Segue-me, disse o Mestre à humanidade, seu caminho sou verdade. Tens em minha salvação. Segue-me, sou a luz do teu porvir. Venha logo me ouvir. Tenho tanto para dizer. Segue-me, sempre há tempo para mudar. Vem comigo começar nova fase de viver. Ó meu Senhor, vem comigo começado. Eu escuto meu abrigo, meu Salvador. Ó meu Senhor, vou cumprir o meu rosário, percorrer o meu calvário e te dar o meu amor. É verdade. Boa tarde a todos. Hoje o nosso companheiro Ronaldo que fez a harmonização. Além de trabalhador da casa, ele é músico profissional, né? Ele que fez a harmonização para nós hoje. Nosso companheiro Ronaldo. Bom, bem-vindos à nossa casa, né? Ismênia de Jesus. Como sempre, a gente sempre inicia aqui pedindo a colaboração de todos, né? Para nossa casa. E agora com o inverno que está aí na nossa porta,
Vamos auxiliar aqueles irmãos que não têm porta, né? Que estão nas ruas. Infelizmente, o frio é a época mais difícil, né, para quem vive nas ruas, porque não tem como, né? A necessidade é muito grande ali de um cobertor, de uma blusa de frio, né? Então, que vocês puderem nos auxiliar, a gente vai auxiliar esses irmãos, porque todos os dias eles estão aí na nossa porta para se alimentar, e a gente sempre procura auxiliar de várias formas, né? Principalmente com um agasalho, né? Com um banho quente, um calçado, enfim. O que tiverem em casa e não estiverem utilizando, aqui a gente vai fazer bom proveito, né? Eu sempre falo aqui que a gente tem que ser mais solidário e menos solitários, né? Nós precisamos reconhecer que todos somos irmãos, todos temos necessidades, mas infelizmente muitos estão à marginalidade. Não sabemos por que chegaram até ali, mas sabemos que todos eles têm uma história. Todos. Todos eles têm uma história para ser contada, né? Então que possamos fazer o nosso melhor. Hoje a nossa palestrante é a Zilá, trabalhadora da casa, que vai nos passar a sua mensagem. Vai ser uma mensagem de fé e esperança. E nós precisamos muito de fortalecer a nossa fé, de ter muita esperança, para que consigamos seguir em frente, rumo ao nosso Mestre amado, né? Vamos fazer a nossa leitura de hoje, do nosso livro do De Luca, Sempre Melhor, lição 91. O pensamento é uma poderosa força eletromagnética que pode abrir portas ou fechar caminhos. A alma ou espírito é um ser essencialmente energético, e sua energia varia de acordo com o padrão de pensamentos e sentimentos que está irradiando. Quando alguém alimenta pensamentos tristes, estará produzindo uma energia negativa correspondente, e essa energia se volta contra a própria pessoa que a produziu, deixando-a abatida, doente, sem forças para enfrentar os desafios de sua vida. Nenhum tipo de pensamento deixa de ser compartilhado pelo corpo. A mente está conectada com cada célula do nosso organismo, de modo que qualquer tipo de pensamento, positivo ou negativo, reverbera em cada célula e em cada órgão do nosso corpo. Então nós temos que sempre pensar que pensamento é energia. E por isso que os nossos irmãos médicos sempre falam, né, das doenças psicossomáticas, que muitas delas às vezes está só no pensamento e não está no corpo físico ainda. Então, se a gente conseguir doutrinar o nosso pensamento, né, ter poder sobre ele, com certeza teremos muito mais saúde física, emocional e espiritual. Então vamos para a nossa prece, rogando ao nosso Mestre Jesus que nos ampare, que nos proteja, que nos abençoe na tarde de hoje, envolvendo a cada um de nós com o teu amor, com a tua paz e com a tua fé. Senhor, fazei de nós um instrumento de sua vontade, do seu amor e da sua paz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, e ajuda-nos a perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus.
Boa tarde a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no nosso coração na tarde de hoje. O tema é esperança e fé. Então, o que a gente tem para falar sobre esperança e fé? Todo mundo pensa que sabe, que tem fé, e hoje a gente vai tentar destrinchar um pouquinho. Então, nesse momento, nós vamos pensar que não estamos aqui por acaso. Tem uma razão de estarmos aqui. E assim a gente vai fazer. Hoje a gente vai conversar sobre essas duas palavras, esperança e fé. Essas palavras, elas estão sempre juntas, elas caminham juntas. Porque elas são como forças. As duas são forças, e essas forças se transformam numa luz espiritual. E essa luz, ela vai iluminar o nosso caminho. Ela vai sustentar a nossa alma naqueles momentos mais difíceis. Porque todos nós temos momentos difíceis. Todos os dias. Muitos têm quase todas as horas. Então, quem vai sustentar a nossa alma? A esperança e a fé. E os desafios na nossa vida são muito grandes. E para aqueles que acham que vão caminhar sozinhos, sinto dizer, mas o caminho fica mais difícil mesmo. Então, juntos hoje, nós vamos tentar entender o significado dessas duas palavras. O que eu posso adiantar é que a esperança e a fé, aliada ao amor e à razão, essas duas palavras nos transformam e nos fortalecem. Então vamos ao nosso momento de reflexão. A primeira pergunta é: o que é fé? Vamos falar de fé, a fé espírita, né? A fé aqui dentro do espiritismo. Para o espiritismo, a fé não é simplesmente acreditar em algo. Acreditar por acreditar. Não. A fé espírita, ela se baseia numa fé raciocinada. Uma fé que trabalha com a razão. Uma fé que nos sustenta. Então, essa história de acreditar por acreditar é superstição. O espírita não trabalha assim. O espírita sabe que a fé é acreditar em algo interior, em algo que está dentro da gente. E que existe uma convicção racional, né? Uma convicção racional que nos leva a ter uma experiência espiritual. Então, a fé é acreditar em algo interno, tá? E com essa convicção racional. Aí eu pergunto, de onde vem essa convicção racional que o espírita tem que ter? Vamos à resposta. Essa convicção racional, ela vem no sentido de que o espírita, ele confia em Deus. Ele tem que confiar em Deus. Porque no momento que ele confia em Deus, ele também confia na justiça divina. Então, se a gente confia em Deus, confia na justiça divina, o que mais a gente deve confiar? O que o espírita confia. No que toda terça-feira aqui é falado. O espírita também confia na reencarnação, na nova oportunidade que a gente tem. E o espírita sabe que a vida é imortal, que a morte não existe. Nós sabemos sobre a imortalidade da alma. Então a nossa convicção racional
essa fé raciocinada, equilibrada, que não é acreditar por acreditar, ela vem dessa convicção, da confiança. Então, quando a gente tem essa confiança, que Deus está presente, se faz presente o tempo inteiro, a gente não vai esmorecer. Por quê? Porque essa força é que nos mantém firme nesse momento de tristeza. Então, a gente vai sempre atrás dessa confiança em Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Está lá em Filipenses. Muita gente repete essa frase, mas não sente essa frase. Somos filhos de Deus. Ele nos colocou aqui. Colocou para sofrer? Não. A gente sabe que o sofrimento existe, mas faz parte do nosso aprendizado. Então, nós já sabemos o que é fé. A fé raciocinada. E essa fé raciocinada é que vai nos levando para a evolução, como Kardec falou. E o que é esperança? O que é esperança? A esperança já é um pouco diferente. Embora ela caminhe junto com a fé, a esperança é um sentimento. É um sentimento que nos impulsiona a enxergar a vida com os olhos do otimismo. Aquele que tem esperança é a pessoa que é otimista. Então a gente tem que colocar o óculos do otimismo, porque a gente tem que ter esperança no futuro. Então esperança é isso, é ver o futuro com olhos de confiança e de otimismo. Então no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos que a esperança é um dos principais elementos do progresso moral. É um dos principais elementos do progresso moral. É a esperança. Então a esperança é como se fosse uma vozinha dentro da gente, que nem sempre a gente escuta. Mas ela diz assim: não desista, persista, segue adiante. Vai à luta. Não para no meio do caminho. Eu estou aqui com você. Então tem uma música muito antiga que diz assim: segure nas mãos de Deus e vá. Então a gente tem que buscar a esperança ali. Onde está a esperança? Ah, tem aquela música. Vou segurar nas suas mãos e vou. Fecha os olhos e vai. Ele é nosso Pai, Ele está aqui conosco. Ele sabe o que é bom ou não para a gente. Agora nós vamos ver a conexão. A conexão entre a fé e a esperança. Já dissemos aqui que as duas caminham juntas, lado a lado. Então, lembrando, a fé é a certeza que Deus, é a certeza da presença de Deus em nossa vida. Isso é fé. É a presença de Deus na nossa vida e na imortalidade da alma. E a esperança? A esperança já é a confiança. Que confiança é essa? O que a esperança faz? Ela nos dá a direção, ela nos diz assim: confia que esse sofrimento atual é passageiro. Porque tudo passa. Nós já aprendemos isso. Muita gente vem aqui e fala que o sofrimento passa. Então, a gente tem que confiar que dias melhores virão. Porque se a gente não acreditar que as coisas vão melhorar, é melhor a gente desistir, não é mesmo? Então a gente acorda todo dia e a gente tem que pensar, vai ser melhor. A noite já passou, chegou o dia. E quando chega o dia, tudo clareia, né? A gente consegue ver melhor. Então, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo
19, encontramos que a fé verdadeira é aquela que se apoia na razão e que enfrenta todas as dificuldades com coragem, pois sabe que Deus está no comando. Então são coisas que a gente tem que ter na nossa cabeça. Se Deus está no comando, eu não posso desistir. Eu tenho que continuar, eu tenho que ter coragem. Coragem. Então, sem fé e esperança, a nossa vida se torna incerta. Sem fé e esperança, não temos como seguir na vida com tranquilidade. É como se fosse um barco sem leme. Então, quando a gente coloca no nosso barco o leme, que é Deus, a nossa vida vai acertar. Por mais tempestades que aquele barquinho vai enfrentar, a gente vai continuar. Então vamos lá. A esperança é tida como um antídoto para o desespero, ajudando a alma a suportar as provas da vida. O Espiritismo ensina que as dificuldades têm causa justa, a lei de causa e efeito, e que são oportunidades de crescimento. Tudo é uma oportunidade, tudo. Até aquela dificuldade é uma oportunidade, aquele obstáculo que a gente vai ultrapassar com fé em Deus, não é mesmo? Então, se a fé é a certeza de que algo bom virá, o que a esperança faz? A esperança, ela diz assim, ela vai te dar confiança para esperar aquilo que de bom vai chegar. Tá? A fé diz, algo bom vai acontecer. E a esperança fala, espera, espera. Então, tem aqui uma história que eu vou contar para vocês, que é a história do jardim e a chuva. É uma história muito simples, simplória, mas eu acho que vai estar ilustrando essa questão aí da fé e da esperança. Num vilarejo, esse vilarejo, ele sofria de uma seca, de uma estiagem que já estava durando muitos meses. Então, os moradores desse vilarejo, eles combinaram que iam fazer uma prece na praça central ali do vilarejo. Eles iam fazer uma prece para pedir chuva. E aí eles combinaram. Na hora marcada, lá na praça, na hora marcada, os moradores se dirigiram para a praça. Cada morador estava trazendo alguma coisa. Que tipo de coisas esses moradores traziam? Dificuldades, ansiedade, medo, desesperança, vontade de desistir, de largar tudo, de ir embora. E no meio desses moradores também veio uma criança. Essa criança veio trazendo um guarda-chuva. Tranquila, ela foi, sentou na praça do lado da mãe, e a mãe olhou para ela e falou assim, mas por que você trouxe esse guarda-chuva? Não está nem chovendo. Aí a criança falou assim, ué, nós não viemos aqui pedir chuva? Eu já trouxe guarda-chuva, porque eu sei que vai chover. Então essa história, muito simples e tudo mais, mas ela vai mostrar para a gente o que é acreditar. A criança já acreditava, ela pediu e ela já sabia que ia chover. Não é? Então tá bom, vamos lá. Aqui nós temos Paulo Freire, que é um educador muito conhecido, já falecido. E ele tem uma famosa frase no livro dele, Pedagogia da Esperança. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Então ele colocou aí um verbo, esperançar, né? Então ele diz o seguinte, que não é simplesmente também ter esperança, ficar sentado, como as pessoas falam, e esperar a coisa cair do céu. Não, não é simplesmente assim, ficar esperando. É um verbo. O verbo é ação. É para a gente fazer um movimento, não é verdade? E aí nós temos um outro filósofo, teólogo, professor, o Mário Sérgio Cortella. Ele pega carona na frase do Paulo Freire e ele diz assim,
É preciso esperançar, olhar e reagir a tudo aquilo que não tem saída. Porque é o que a gente vê. A gente pensa que algumas coisas não têm saída. Mas tem, gente. Tudo tem uma saída. É que a gente quer que seja a saída que a gente quer. Daquele jeito que a gente consegue. E as saídas são diferentes. A cada um tem uma saída diferente, num tempo diferente. Então é preciso é preciso que a gente saia dessa zona de conforto, como disse Paulo Freire, não ficar esperando. Sai da zona de conforto, pega os óculos da esperança, de ver o futuro diferente, e vai buscar novas perspectivas. Não deu certo de um jeito, vamos tentar fazer de outro, não é? E vamos fazendo aí as mudanças que se fizerem necessárias. Porque nós estamos aqui vivendo para isso. Não tem só um caminho. Existem vários caminhos, existem curvas, não é? Então cabe a nós tomar essa decisão, pensar sempre em esperança e fé, né? Então, em suma, esperar e ter fé é uma máxima que nos convida a não desanimar. Nunca. Desanimar tem que ser uma palavra que tem que sair fora do nosso vocabulário. Ela não pode existir. Aqui nós temos a história da orquestra de instrumentos reciclados de Cateura. Cateura é um bairro que... Cateura ela está no Paraguai, tá? Então tem a capital do Paraguai, Assunção. Paraguai é o nosso país vizinho aqui da América do Sul. E Cateura é um bairro que ele é situado nos arredores que as pessoas chamam de lixão, né? Na verdade é aterro sanitário, mas aqui mais popularmente falando, lixão. Então, nesse local, bem na capital do Paraguai, no lixão, as famílias estavam ali morando, nessas comunidades que as pessoas também conhecem como favelas. Lá não é diferente, lá também tem, é um país pobre. E nesse país, nessa localidade ali, muito promíscua, muito suja, as famílias, os catadores de lixo, tinham os filhos ali, e essas crianças, elas não tinham perspectiva de vida nenhuma. Nasciam ali, e a tendência era morrer ali, seguir a profissão dos pais daquela forma. Sem visão. Nem escola, os coitados conseguiam ir à escola, nem sempre poderiam ir à escola, nem sempre conseguiam se alimentar. É a história da vida que a gente conhece por aí. E aí, um certo dia, em 2006, um técnico ambiental se mudou para a cidade e foi trabalhar ali nos arredores. Esse técnico ambiental, o Fábio Chaves, ele tinha formação em música. E aí é que eu falo para vocês. Agora vai vir uma história de fé e de esperança, tá? Eu vou apresentar para vocês um vídeo, dura 3 minutinhos, e eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque ele queria ensinar música para as crianças, mas os instrumentos musicais são caros. E aí, Deus deu uma inspiração para ele. Utilizar aquele produto do lixão e fazer os instrumentos, esses instrumentos reciclados. E vocês vão ver o que é a transformação. Quando eu falei da esperança e fé, que formava uma luz, que era a força que formava uma luz, que impulsionava e iluminava o nosso caminho e transformava nossas vidas. Vocês vão ver como transformou a vida dessas pessoas.
cesta de reciclados de cabelo. Se você tira a música do lixo, você sabe que tudo é possível. Podemos realizar nossos sonhos e seguir adiante. Cumprir nossos sonhos aqui amanhã. E o sonho impossível da comunidade de Deus, poucos foi se transformando em convites reais para viajar. Essas crianças que não tinham perspectiva de vida nenhuma, para vocês terem uma ideia, em 12 anos já de projeto, eles já viajaram 50 países. Todas as plateias iguais a esta. Essa foi uma apresentação em Amsterdã. É uma coisa fabulosa. São músicos aplaudindo as nossas crianças, crianças simples. Muitas já se formaram, algumas se transformaram em cantores, né? Cantoras, somente a menininha que apareceu aqui, estudaram música também, e algumas foram cantar já com alguns cantores famosos, no vocal, os cantores famosos, alguns, B.J. Thomas e outros, né? E isso é a esperança. Isso é o que a gente pode chamar de esperança. A esperança pode surgir mesmo dos lugares mais improváveis, até do lixo. Ah, mas eu não tenho esperança, nada vai acontecer na minha vida. Não, gente. Quando bater isso no nosso coração, tente lembrar dessa história. É a verdadeiro espírito de esperançar, criar beleza onde só havia desilusão. Lembra do esperançar? Que não era ficar parado para ver? É isso. Agora, tem uma história, As Mãos de Clara. Eu gostaria de ler essa história para vocês, para não perder nenhum detalhe. Eu acho muito interessante. Clara era uma enfermeira em um grande hospital público. Trabalhava em um setor difícil, a ala dos cuidados paliativos, né, onde muitos pacientes estavam ali em estágio terminal. Para muitos, aquele setor era pesado demais, emocionalmente exausto, como todo mundo já sabe, né? Mas Clara, a enfermeira, sentia que ali era o seu lugar. Certa manhã, chegou um novo paciente, o senhor Joaquim. Joaquim era um homem de 78 anos, magro, mas o que chamava atenção eram os olhos dele. Os olhos eram muito tristes. Ele estava diagnosticado com uma doença já avançada, né? Uma doença irreversível. Desde que foi internado, ele não quis mais conversar com ninguém. Não queria se alimentar, vivia calado, com aquele olhar perdido, olhando para o nada, recusando as refeições. Não queria falar com a família. E ele só sabia falar isso. Não tem mais jeito. Tudo acabou. Não tem mais jeito. Clara, sensível à dor daquela pessoa, daquele espírito do seu Joaquim, sabia que ele precisava mais do que remédios, do que alimentação. Ele precisava de colo, ele precisava de atenção. Então, o que ela decidiu? Ela decidiu oferecer presença e escuta para aquela pessoa. E aí, todos os dias, ela arranjava um tempinho e sentava ao lado dele, mesmo sem respostas. Ela continuava falando com ele. Ela pegava um rádio de pilha, colocava na cabeceira e colocava as músicas da época do seu Joaquim. E ela continuava falando músicas antigas, ela falava da vida dela, de como seria naquela época, e assim foi. Um dia,
ela resolveu chegar no hospital com uma pequena muda de girassol. Um vasinho com uma muda de girassol. E aí ela colocou esse vasinho ao lado da cama do seu Joaquim. Aí ele pegou, olhou para a planta e disse para ela assim: mas o que é isso, senhora, que a senhora está fazendo aqui? Uma planta num lugar desse? Olhando para ela fixamente, era a primeira vez que ele olhou bem para ela. E aí ela respondeu, sempre sorrindo: porque a vida sempre tenta recomeçar, seu Joaquim, mesmo onde parece ter parado. E o girassol é uma planta que sempre busca a luz. Mesmo nos dias nublados, ele vira a sua face onde a luz pode surgir. Então, eu trouxe o girassol porque o girassol nos ensina a ter esperança. Que nós não podemos perder essa semente. Aí o que aconteceu? Naquela noite, Joaquim já aceitou tomar uma sopa. No dia seguinte, ele já pediu para ela ligar o rádio, que ele queria ouvir umas músicas da época dele. Aí ele já começou a chamar a família para conversar. E se alimentou. Ele começou a falar das amigos, começou a contar da infância dele. E aí eu digo para vocês, a doença dele foi embora? Não. Lembra que eu falei que era irreversível? A doença não foi embora. O diagnóstico não mudou. Mas quem foi que mudou? Foi o seu Joaquim. Ele pegou aquele óculos da esperança, não é? Por mais que seja um pouco tempo que ele ainda ia viver, ele aproveitou aquele pouco tempo que ele tinha. Recuperou aquele brilho nos olhos, se reconciliou com a família, e aí ele partiu tempos depois. Mas ele partiu tranquilo, sereno. Então vamos ver. Clara foi um instrumento da espiritualidade. Sua atitude de compaixão plantou o quê? Esperança. No coração daquele espírito que já estava cansado, que já tinha desistido, né? E ele transformou o estado espiritual de Joaquim. Aquele homem que estava prestes a morrer a qualquer momento, triste, na escuridão, morreu sereno, feliz. Como cultivar a fé e a esperança no dia a dia? A esperança é uma semente. Como é que nós devemos cultivar? Ore com sentimento sincero, não só pedindo, mas também agradecendo. Começamos, na verdade, devemos sempre agradecer, para depois pedir. Esteja disposto a mudar por dentro, pois a fé transforma primeiro o coração. Confie na providência divina, mesmo sem compreender tudo o que está acontecendo agora. Mesmo sem entender, vamos confiar. Esperar e ter esperança é uma máxima que nos convida a não desanimar diante das dificuldades e a manter a fé em um futuro melhor, mesmo que no caminho haja desafios e obstáculos. A fé e a esperança são as asas que nos levam além das tempestades. Então nós temos que pensar na fé e na esperança como essas asas aí. Um lado da asa é a fé. A fé aponta, direciona para onde a gente tem que ir, ou de quem deve puxar, né? A força. E a esperança? A esperança, a outra asa, ela vai nos sustentar. Então ela sustenta para que a gente possa voar. Então o que eu tinha que passar para vocês de mensagem de hoje era isso. São 2 palavras apenas que devem fazer parte da nossa vida em todos os momentos. Muito obrigada e que a paz de Jesus continue conosco. Vamos nos preparar agora para os passos.